ano é 1808. A chegada da família real traz uma série de transformações, principalmente na área da educação superior. Porém, somente em 11 de agosto de 1827 é criado oficialmente o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, nas cidades de Olinda e São Paulo. A partir daí, educação superior caminha a passos lentos, até sua primeira expansão no ano de 1930, durante a gestão do advogado e jurista Francisco Campos no Ministério da Educação. Uma série de decretos então começa a formatar o sistema universitário, especialmente a partir do Estatuto das Universidades Brasileiras. É aí que se começa as primeiras propostas de pós-graduação no Brasil, ainda muito influenciadas pelo modelo europeu. Esse período é marcado por uma série de instituições e personalidades que tiveram um papel decisivo na construção de uma política científica no Brasil. Em 1948, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em 1951, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E no mesmo ano, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior. Anos depois, o país viveria um dos seus capítulos mais obscuros de sua história, com o chamado golpe de Estado e uma série de reformas na educação. Ao mesmo tempo, eu tinha crítica ao método positivista, keynesiano, de ensino do direito, então prevalecente, e resistência à ditadura militar, e logo na sequência, às vésperas da criação do COMPED, um movimento de abertura política, de redemocratização, de Assembleia Nacional Constituinte, de maneira que a partir de 1988 a discussão começou a ganhar um outro rumo. Nesse ínterim em que se discutia o Brasil, né, nós começamos também a discutir a questão da criação de uma entidade que articulasse nacionalmente, oficialmente, todas as pós-graduações para que elas tivessem um papel importante. Não propriamente na definição da Constituição, mas principalmente dentro do Ministério da Educação. É no terreno dos anos pós-ditadura em que surge o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, em 1989, com a demanda de promover o intercâmbio e a construção de propostas para a educação. Uma instituição idealizada por um grupo visionário de professores universitários de diferentes regiões do país, reunidos em uma sala do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. A primeira ata foi assinada em 17 de outubro de 1989, ocasião em que foi eleito José Alfredo Baracho como primeiro presidente. Na mesa de vidro, blindex, que naquela época era uma novidade no mundo inteiro, né, quando foi feito o palácio, né, onde só sentavam autoridades da maior importância no país, como o MEC tinha ido para Brasília, que ele ficou com a delegacia do MEC, e ali nós fizemos a primeira reunião. Aquele momento é que efetivamente não se criou, digamos assim, ou não se planejou fazer um congresso, ou fazer um seminário, uma coisa parecida com isso. Ali se criou, se fez uma ata criando o COMPED. Criou-se o COMPED, Conselho Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Direito. Houve um evento realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito. Durante esse evento ocorreu a fundação do COMPED. A ideia de criar o conselho é uma ideia do professor Aurélio Vander Bastos, que foi um mentor intelectual. Durante o evento, ele propôs a criação do COMPED e se fez a primeira assembleia, houve a formalização e de lá para cá nós temos 30 anos de realização do COMPED. A primeira vez que eu fui num COMPED, pra você ter uma ideia, os alunos não podiam entrar. Eu não tinha nem direito a voto, eu só tinha direito a voz quando tinha. Era uma reunião fechada só para os coordenadores de mestrado e doutorado. O COMPED tinha umas 30 pessoas, 40 pessoas. E eles discutiam os temas mais importantes para a área do direito e só. Eu era o coordenador do doutorado da Federal de Santa Catarina, então decidimos organizar em Florianópolis. Na verdade foi talvez o segundo evento, mas nós consideramos o primeiro evento
bem organizado do Comped. Eu fui eleito presidente do Comped, mas a ideia era realmente gestionar junto à CAPES quais eram as funções, quais são os financiamentos, o que era pesquisa, que tipo de bolsa nós poderíamos ter, o que era um professor de pós-graduação, que era uma coisa nova. Hoje, o Comped soma mais de 4.000 pesquisadores associados, representa mais de 160 cursos de pós-graduação em todo o país. Desde sua criação, realiza encontros e congressos que oferecem visibilidade à produção acadêmica da área do direito. Ao longo dos 30 anos de atuação, já são mais de 30.000 trabalhos científicos apresentados, eventos que cresceram em quantidade e qualidade para além do território nacional. Já são 10 encontros internacionais promovidos em parcerias com universidades de grande prestígio, fator que impulsiona a internacionalização da área, com encontros que proporcionam convênios e intercâmbios entre instituições do Brasil e de fora. Todos os eventos têm uma marca, têm uma identidade, a gente pode dizer que eles são únicos, né? Eu creio que aqui a gente começa a fazer na internacionalização aquilo que seria, na minha cabeça, o grande projeto, essa integração latino-americana. Eventos que transformaram-se nos mais expressivos de caráter científico do campo jurídico no Brasil, num esforço que envolve estudantes, professores e pesquisadores de todo o Brasil. Essa penetração que o Comped tem facilita o trabalho da ABED, porque a gente consegue ser ouvido por mais instituições. Os professores que estão hoje no Comped, que são mais velhos, são nossos espelhos. E a gente ter a oportunidade também de conviver com eles era algo realmente brilhante, era algo, assim, além do trabalho que era de uma adrenalina, né? Eu assumi o Comped durante o Comped de Belo Horizonte. E naquela época as coisas eram muito diferentes. A pós-graduação em Direito era muito pequena, eram 20 e poucos programas. Nós estávamos ainda construindo um diálogo com as agências de fomento. E ao longo da minha gestão foi exatamente o momento em que a pós-graduação em Direito passou por uma grande transformação no Brasil. Uma ampliação quantitativa, mas sobretudo qualitativa muito grande. O Comped teve que crescer muito durante a minha gestão e a gestão seguinte, que foi a gestão do professor Vladimir. Exatamente porque aumentaram muito os números de programas e começamos a ter programas muito bem qualificados e o Comped teve que acompanhar essa mudança. Na minha gestão, a maior parte dos periódicos eram todos em papel, né? Então você não tinha essa preocupação com online, né? Com a distribuição, ser acessível, né? E isso porque muitas dessas revistas boas, elas ficavam fechadas dentro das universidades, elas não circulavam, né? E aí a gente conseguiu, né, aos poucos, né, sensibilizar a área, né, que era importante que a revista fosse online, que a revista online ela não era de má qualidade, era de boa qualidade. Né? A gente começou a propagar o uso do CIR, né, que é um sistema, né, do IBICT e que é disponível para todos os programas, para qualquer um que queira criar uma revista. Então essa migração, né, do papel para o online, a ideia do livro para o periódico foram marcas importantes da minha gestão e que a gente procurou, portanto, construir pontes entre o direito e as outras áreas de conhecimento. O passo seguinte do Comped foi justamente garantir as publicações, porque através das publicações é que se gera impacto em termos de pesquisa. Então, acredito que a partir de agora o grande desafio da associação será justamente fazer com que os seus eventos eles tenham as suas publicações e gerem impactos na avaliação dos programas. Com sede na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, a Secretaria presta suporte estrutural à instituição, atuando em função dos eventos e no apoio integral das demandas da diretoria e de seus associados, uma equipe de colaboradores operando em grandes projetos, como a TV Comped, um espaço onde estão disponibilizados todos os vídeos produzidos, desde cobertura de eventos a entrevistas com grandes personalidades jurídicas do Brasil e exterior.
A revista Comped, que por meio de 5.000 exemplares semestrais, resgata as vitórias acumuladas ao longo dos anos. Projetos ousados e desafiadores que projetam ainda mais a instituição como uma das principais associações acadêmicas em nível nacional e internacional. Eu inicio os meus trabalhos aqui dentro do Comped puramente como aluno mesmo, né? Apresentando artigos, apresentando pôsteres, e isso acabou me proporcionando a convivência na FEPOD e a própria representação discente dentro da diretoria, que sempre teve um diálogo muito grande com o corpo discente. No Comped a gente não percebe aquela separação, os docentes e os discentes, né? Você tem uma convivência e uma troca harmônica entre todos, o que engrandece mais ainda. E na minha própria vida, o Comped foi um divisor de águas. Eu me tornei outra pessoa, outro pesquisador depois que eu cheguei no Comped. Um fórum autônomo, né, de discussões de temas importantes de todas as áreas do direito, né, e que também, de uma certa forma, influencia a política de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, enfim. Mas que não se restringe a isso, né? Como foi no passado, e continue trilhando esse caminho de autonomia e de ser realmente um fórum importante para a discussão de grandes temas do direito na atualidade.